Nono ano, estamos no nosso tema 13. O tema 13 trata de uma das artes, né, bem viva no nosso dia a dia, né? Temos oportunidade de ver em vários momentos o teatro. E o teatro no Brasil. Como seria a história do teatro no Brasil? A partir de quando? Como começou? Foi de repente? Não, faz muito tempo que o teatro está no Brasil. Né? Que seja ele a expressão, como de se expressar na mímica, na fisionomia, a fala, o modo que eu expresso, o artista, né? O que vai, o cenário, a questão das luzes, né? Tudo isso no teatro. Então vamos ver passo a passo aqui. Nós temos uma imagem aqui, né? Retratando Orfeu, uma obra, né, clássica, Orfeu Mestiço, uma hip-ópera brasileira, peça apresentada pelo Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, em 2011. Olha, né, a composição, a arrumação do teatro, né, o foco na luz. Então, vamos ver. Então, tem a descrição aí. Você sabia que o teatro existe no Brasil desde o século XVI? Conhece alguma peça teatral? Vocês já tiveram oportunidade, né, de assistir uma peça teatral? Algum grupo de teatro? No Trianon, né, nós temos, né, o nosso patrimônio histórico da cidade, né, o Trianon, tem ali apresentações, de vez em quando eles colocam em cartaz, né, tem um espaço lá para o outdoor, para colocar exposições, que tiver oportunidade, né, de estar assistindo. Tem o outro teatro lá próximo da nossa Praça da Catedral também, tem um teatro ali também, menor do que o Trianon, tem apresentações ali também, né, que tiver oportunidade, né, procurar em cartaz da cidade, procurar no jornal da cidade, onde tem apresentação, para vocês tenham esse contato também, né, não só assim visual pela internet, assistindo uma peça que já foi gravada, mas é a oportunidade prazerosa de estar assistindo, né. No Brasil, atualmente, ocorrem dezenas de festivais de teatro. São eventos onde se apresentam diferentes grupos e produções em praticamente todos os estados brasileiros. Entretanto, a atividade teatral nem sempre foi popular e também nem sempre teve a função de entretenimento cultural que possui hoje. Vamos conhecer um pouco da história do teatro no Brasil. Né? Quer dizer assim, que nem todos tinham oportunidade de estar assistindo. Hoje nós já possuímos, né, esse, essa questão de todos terem acesso a um teatro. Breve história do teatro no Brasil. O teatro no Brasil nasceu na época do colonial, né? Brasil colônia, no século XVI, pelas mãos dos padres jesuítas, que utilizaram a encenação de textos teatrais para catequizar os índios e os próprios colonos portugueses. Essa prática era empregada também em outras regiões, onde os jesuítas atuaram no período das colonizações. O padre José de Anchieta, né, que ele foi um jesuíta, trabalhou diretamente em Campos, no Brasil, desculpa, e temos, né, oportunidade de visitar a igreja, né, no qual ele trabalhou. Lá tem os restos mortais, tem ossos, né, tem mostrando alguns paramentos, roupas que ele celebrava, fazia a celebração da missa. Tem a igreja em Anchieta, em Vitória. Quem tiver a oportunidade de estar passeando por lá, Rio das Ostras, lá em Vitória, tem a oportunidade de estar, visitar a igreja, né, e olhar algumas coisas que restam lá. O padre José de Anchieta foi um dos expoentes da catequização e da educação por meio de textos teatrais. Por causa da diversidade de línguas, ele chegou a escrever em 4 idiomas: latim,
português, espanhol e o tupi. Os indígenas não eram apenas espectadores das apresentações, também atuavam como atores. Naquela época, as ensinações eram feitas nos colégios criados pelos jesuítas em praças públicas e igrejas. O primeiro edifício de teatro seria construído apenas na segunda metade do século XVIII, em Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais. Nessa época, o teatro como catequese já não era mais praticado. Surgiram as primeiras companhias de teatro, com a contratação de atores para determinadas apresentações nas casas da ópera durante todo o ano ou por alguns meses. Aí tem a vista, né, do teatro, o palco do teatro, né, do palco para o público, né, a visão que o ator tem, né, o público, a formação dos espaços, né, onde o público vai estar assistindo e aqui o palco, né. Inaugurado em 1769, este é o primeiro teatro da América do Sul. Vista do palco para a plateia do Teatro Municipal de Ouro Preto, Minas Gerais. No final do século XVIII e início do século XIX, os atores eram pessoas das classes mais pobres. A participação das mulheres era proibida pelos preconceitos que pesavam sobre a atividade. Os personagens femininos eram representados por homens. As mulheres tinham atuação no teatro apenas em óperas. Em 1808, a família real mudou sua corte para o Brasil e promoveu a abertura de uma série de teatros e o fluxo de apresentações aumentou, com companhias e artistas vindos de Portugal. A primeira companhia teatral verdadeiramente brasileira, foi a Companhia Nacional João Caetano, criada em Niterói por João Caetano, ator e empresário teatral, em 1833. Olha aí. Próxima página. Olha aí o teatro, né? A fachada externa dele, né? Olha que detalhes que tem, né? Teatro Municipal João Caetano, em Niterói, Rio de Janeiro. Bem conservado aqui, né? Neste período, começaram a surgir peças teatrais de atores nacionais, como Martim Pena, que escrevia comédias de costumes baseados em situações cotidianas da época. Outros atores também contribuíram para a consolidação do teatro brasileiro deste período, como Gonçalves Dias, Álvaro de Azevedo, Casimiro de Abreu, Castro Alves, Barata Ribeiro, Manuel de Araújo Porto Alegre e outros. Alguns desses nomes, né, nós temos até cidades em Campos que tem o nome deles, né? Casimiro de Abreu, nós temos, né, é uma cidade que tem esse nome, né? Não são nomes tão estranhos para a gente, né, quando a gente bota atenção. Castro Alves também. A comédia de costumes se juntam textos teatrais voltados para as questões sociais e conflitos psicológicos, ampliando o repertório dramático nacional. Muitas capitais já possuíam seus teatros municipais, como o Teatro Arthur Azevedo de São Luís, Maranhão, Teatro Santa Isabel em Recife, Pernambuco, Teatro de São Pedro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Teatro Amazonas em Manaus, em Amazonas. No começo do século XIX, foram inaugurados os teatros municipais do Rio de Janeiro, em 1909, e o de São Paulo, em 1911. Um dos mais imponentes e belos prédios do Rio de Janeiro, o Teatro Municipal, inaugurado em 14 de julho de 1909, é considerado a principal casa de espetáculos do Brasil e uma das mais importantes da América do Sul.
Olha que obra enorme, né? Os detalhes que tem, né? As janelas. Esse teatro também, ele foi, representa também a arquitetura, né? Pela arquitetura que ela possui. E também é um dos exemplos, né? De grandiosidade, de beleza, né? Detalhista, né? Muito detalhe que tem. A gente for botar atenção na simples porta, né? O detalhe, o arco, aqui os detalhes, Teatro Municipal. Então vamos lá. Continuando. O teatro, com sátira aos costumes, ganhou nova dimensão nas décadas de 1930 a 1960, com o teatro de revista, cujos espetáculos eram musicais, com cenários e figurinos luxuosos, compostos em geral por esquetes, que quer dizer cena, geralmente de humor, de curta duração dentro de um espetáculo, de um programa de rádio ou televisão, que faziam sátira aos costumes, à política e a personalidades da época, né? Críticas, né? E fazia de forma de curta-metragem, fazia e com humor para dar graça, né? Próxima página. A cena teatral brasileira teria uma grande mudança a partir de 1943, com a estreia no Rio de Janeiro, a peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. A peça, dirigida por Zigbineu, em 1908 a 1978, apresenta três planos da narrativa: o real, o da memória e da alucinação. Era uma transformação, e tanto para a estética teatral, uma vez que o público estava acostumado a narrativas mais lineares e centradas no plano real, com conflitos bem definidos entre protagonista e antagonistas, que são pessoas que pertencem ao teatro. Vamos ver aqui o que seria um antagonista. Quer dizer, um anti, né? Personagem que se opõe às ações do protagonista. Ele se opõe às ações do outro, né? Ele opõe, um anti. E o protagonista, o personagem principal de uma narrativa em torno do qual gira a história. Ele é o principal, o personagem principal daquela peça de teatro. Você está falando sobre, vamos dizer, se o teatro está lá tratando sobre o prefeito da cidade, então ele vai ser, o protagonista vai ser o prefeito, vai representar o prefeito, né? Em São Paulo surgia 5 anos depois o Teatro Brasileiro de Comédia, companhia de Franco Zampari, onde atuaram Cacilda Breck, Paulo Altran, Sérgio Cardoso, Cleide Aicones. Atores nacionais e estrangeiros fazem parte do repertório encenado pelo TBC, né, Tradução do Teatro Brasileiro de Comédia, que encerrou suas atividades em 1964. O TBC foi o marco para o surgimento de companhias de teatro no século XX. Essa forma de organização dos atores seria ali para frente uma constante. Nas décadas de 1950 e 1960, novos grupos de teatro começaram a atuar. Eles buscavam formas mais livres de apresentar suas peças e falar sobre o momento político pelo qual o país passava. Dois grupos importantes foram o Teatro de Arena e o Teatro de Oficina, ambos na cidade de São Paulo, e o Opinião, no Rio de Janeiro. O Teatro de Arena estreou em 1953 com uma nova proposta estética. A origem do Teatro de Arena está ligada a alunos formados pela Escola de Artes Dramática, EAD, atualmente integrantes da Universidade de São Paulo, como Renato José Pécora, de 1926 a 2011. Além dele, outros integrantes foram Augusto Boal, 1931 a 2009, e Oduvaldo Viana Filho, Vianinha, 1936 a 1974. Diretores de teatros e atores responsáveis
o sucesso do teatro de arena. A proposta do Arena era trazer para o centro da narrativa os homens comuns e as situações sociais que rondam sua realidade. Neste teatro, os atores interpretavam vários papéis e a ação ocorria no mesmo nível da plateia, que se acomodava ao redor da cena. Sucessos do teatro de arena são eles. De arena são Eles Não Usam Black Tie. Black Tie, 1958, de Giovanni Francisco Guarnieri. Arena contra Zumbi, de 1965, e Arena contra Tiradentes, 1965, ambas de Boal e Guarnieri. Com a situação política no Brasil, nos anos da ditadura civil-militar, de 1964 a 1985, Boal é exilado em 1971 e a companhia deixa de existir em 1972. Então, nós temos aí, né, duas imagens mostrando o teatro, o povo, né, aqui o exemplo da plateia em volta do palco, né, próximo dos atores, né. Aqui, o Duvaldo Viana Filho sentado e Chico de Assis em cima da peça. Eles não usam black, de 1958. E o outro, Davi José em cena pela Arena contra o Zumbi. Criação coletiva do Teatro de Arena, né? O exemplo, né? Pelas fotografias. Continuando, próxima página. Outra proposta teatral também surgiu na década de 60, 1960, Teatro Oficina, fundado por José Celso Martins Corrêa, 1937, Renato Borges, 1937 também, buscando se diferenciar do teatro mais estilista, do TBC, e o nacionalista do Arena. O Oficina imprimiu uma estética que questiona os padrões e tabus sociais, mistura o tradicional com a vanguarda, o ritualismo com o tecnológico. O primeiro sucesso do grupo foi O Rei da Vela, de 1967, de Oswaldo de Andrade. Sua encenação marca a origem do tropicalismo, movimento que se estendeu para a música e para as artes plásticas. Outra peça de sucesso foi A Roda Viva, de 1968, de Chico Buarque, em 1944. A encenação da peça rompia a tradicional distância entre o espectador e os atores. Mesmo sem tratar diretamente de política, a narrativa gira em torno de um cantor que, para agradar o público, resolve mudar de nome. A peça foi censurada. Atualmente, o Oficina tem a denominação de Associação Teatro Oficina Usina, Uzona e José Celso Martins Corrêa continua à frente do teatro. Então, ele quis, né, sair do tradicional, ser diferente dos outros dois, né, da arena, né, que fala que ele buscou diferenciar os teatros estilistas, né, de estilo, né, do tradicional, e o nacionalista, só tratando da parte da nossa nação. E quis fazer algo diferente, né, misturando o tradicional com a vanguarda e ritualismo com o tecnológico. Um avanço do teatro, né? Aqui uma encenação. Itala Nandi e Otávio Augusto, em cena da peça Na Selva das Cidades, de 1968, Teatro de Oficina. No Rio de Janeiro, com propostas semelhantes ao Teatro de Arena e ao Oficina, surge o Opinião, criada a partir de um show de música de 1964, que marcaria um movimento artístico com percussão nas artes plásticas e no teatro. Era um teatro de protesto e resistência contra a ditadura civil-militar. O Opinião manteve-se ativo até 1983, quando foi desfeito.
Leitura da peça Liberdade, Liberdade, de 1965. Tem um grupo de atores, né? De Milô Fernandes e Flávio Rangel, Teatro Opinião. Na imagem, da esquerda para a direita, Oscar Neves, Tereza, Raquel, Nara Leão, Vianinha e Paulo Altran. Então, vamos subir um pouquinho. O Teatro de Arena, o Oficina e Opinião também funcionaram como centro de estudo e difusão da dramaturgia popular brasileira. Outra importante presença na história do teatro no Brasil é do diretor Antunes Filho, de 1929 a 2019, que começou a atuar ainda na época do teatro brasileiro de comédia e aos poucos foi desenvolvendo uma estética própria, formando inúmeros atores por meio do Centro de Pesquisa Teatral, uma escola de formação e grupo teatral permanente, criado no final da década de 1970, após a montagem da Pedra Macunaíma, adaptada da obra de Mário de Andrade. Você já tinha ouvido falar de alguns desses grupos teatrais? Conhece alguns dos artistas, peças e atores mencionados? Então, né, um pouco que a gente conheceu, né, sobre o teatro. Um resumo, né, bem explicado, mostrando a luta, a evolução, o aperfeiçoamento, o surgimento de um o evento, e daí vão surgindo outras ideias para aperfeiçoamento. Alguns espetáculos teatrais mais importantes do Brasil. Vamos saber de alguns que ficaram marcantes, né? Foram importantes para o avanço do teatro no Brasil, da cultura. Deus lhe pague, de 1938, de Joraci Camargo. Primeira peça teatral brasileira encenada no exterior. Deus lhe pague é a história de um mendigo que resolve se vingar da sociedade. Segunda peça, O Rei da Vela, de 1933, de Oswaldo de Andrade. A peça O Rei da Vela foi publicada pela primeira vez em 1937, única edição em vida do autor. Contudo, só foi encenada pela primeira vez 30 anos mais tarde, porque o texto tinha sido considerado inviável para apresentação até então. Aí tem uma cena, né, do ator Renato Bori, em cena da peça O Rei da Vela, né, de 1968, de Oswaldo de Andrade, montagem do Teatro Oficina. Subindo um pouquinho. Vestido de Noiva, 1943, de Nelson Rodrigues. A peça é um marco na história da dramaturgia nacional. A primeira montagem, em dezembro de 1943, deu início ao processo de modernização do teatro brasileiro. O próximo, Alto da Compadecida, 1955, de Ariano Suassuna. O Alto da Compadecida consegue o equilíbrio perfeito entre a tradição popular e a elaboração literária ao recriar para o texto episódios registrados na tradição popular do cordel. Eles não usam breque. 1958, de Gianfrancesco Garnieri. A peça tem como tema central a greve e a vida operária, com preocupações e reflexões universais do ser humano. Em 1981, foi feita uma versão homônima da peça para o cinema, dirigida por Leon e protagonizada pelo mesmo Garnier. Brecht trouxe aos camponeses e gente simples para a cena de teatro que já haviam sido anteriormente objeto de representação no teatro brasileiro, como em textos de Arthur Azevedo e Nelson Rodrigues. Aí ao lado uma foto, né, da cena do teatro, com Leila Abramo e Xandó Batista. Em cena da peça, eles não usam breque.
no Teatro de Arena em 1958. Próxima página. A Moratória, 1955, de Jorge Andrade. O texto enfoca a crise na produção cafeeira nacional gerada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York e a campanha derrocada de uma aristocracia família reduzida subitamente à pobreza, centralizando o conflito entre o velho Kim, um coronel, a antiga que vê os filhos e a mulher minguarem, saudosos dos velhos tempos e sem perspectiva de futuro. Próximo, Morte e Vida Severina, de 1955, de João Cabral de Melo Neto. Foi escrita em 1954 e 1955, por encomenda de Maria Clara Machado, então diretora do grupo O Tablado, mas a peça não pôde ser levada ao palco. Publicado no livro Duas Águas, de 1956, o texto foi finalmente montado pelo Grupo do Teatro de Universidade Católica de São Paulo, TUCA, dirigido por Roberto Freire e Silnei Siqueira, em 1966, com a música de Chico Buarque de Holanda, e obteve sucesso mundial. Aí na encenação, cena da peça Morte e Vida Severina, em São Paulo, 1965. O Pagador de Promessas, 1960, de Dias Gomes. A peça é dividida em 3 atos, sendo que os 2 primeiros ainda são subdivididos em 2 quadros, cada um. A história se passa na cidade de Salvador, já em processo de modernização. O personagem principal, o sertanejo Zé do Burro, deseja levar uma grande cruz até o interior da igreja de Santa Bárbara para pagar uma promessa e, ao longo do trajeto, sofre com as mentiras, com a corrupção e com a ganância da sociedade. Em 1962, o ator e diretor Anselmo Duarte lançou uma versão homônima para o cinema que conquistou a Palma de Ouro do Festival de Cannes daquele ano. Cena da peça Roda Viva, de Chico Buarque, no Teatro Galpão, São Paulo. Roda Viva, de 1967, de Chico Buarque de Holanda. Estreou no Rio de Janeiro no início de 1968, sob a direção de José Celso Martins Corrêa. Foi a primeira incursão de Chico Buarque na área da dramaturgia. Na estreia, próxima página, na estreia fizeram parte do elenco Marieta Severo, Heleno Prestes e Antônio Pedro, nos papéis principais, e a temporada foi considerada um sucesso. A peça conta a história de um cantor muito popular que decide mudar de nome para agradar seu público, discutindo a questão do consumismo na área cultural. Próxima peça, Abre a Janela e Deixe Entrar o Ar Puro e o Sol da Manhã, de 1968, de Antônio Bivar. A peça narra o cotidiano de 2 presidiárias que se tornam grandes amigas e companheiras, por já estarem juntos há algum tempo e por terem a consciência também de que permanecerão na prisão pelo resto de suas vidas. Gota d'Água, de 1975, Chico Buarque de Holanda e Paulo Pontes, baseado na tragédia grega de Eurípides, para o mito de Medeia. A peça é dividida em 2 atos e ambientada nas favelas do Rio de Janeiro, onde Joana vive a tragédia de, ao ver Jasão, amor de sua vida e o pai de seus filhos, abandoná-la para se casar com a filha de um rico empresário. Rasga o Coração, de 1974, de Oduvaldo Viana Filho. Rasga o Coração utiliza a técnica dramatúrgica do flashback para traçar um painel histórico que percorre aproximadamente 40 anos da história política do Brasil. Macunaíma,
de 1978, dirigida por Antunes Filho, com base na obra de Mário de Andrade. A montagem contou a participação de índios nos ensaios e o visual da peça trazia tanto impacto quanto o texto narrativo. A improvisação dos atores também fez parte da montagem. Trair e coçar é só começar, de Marcos Caruso, considerada um dos maiores sucessos do público do Brasil, estreou em 1986. É a peça teatral que ficou mais tempo em cartaz até hoje e acumula números impressionantes. Mais de 6 milhões de espectadores, mais de 9.000 apresentações, 4 vezes em Guinness Book, Prêmio Quality Cultural e homenagem pela Assembleia Legislativa de São Paulo. A Partilha, de 1991, de Miguel Falabella. Após muito tempo afastadas, 4 irmãs se reencontraram durante o enterro da mãe, para fazer um levantamento dos bens da família e rediscutir as próprias vidas. Agreste, de 2001, de Milton Moreno. Baseada em reportagem verídica, Agreste é um drama de amor e pobreza no interior nordestino, narrado por 2 contadores de histórias. É um vigoroso manifesto poético, uma fábula que trata ao mesmo tempo da intolerância, do preconceito, do amor incondicional, desejar ser, ilusão, amar a gente. São alguns dos temas abordados na peça. Próxima peça, Pessoas Perfeitas, de 2014, de Ivan Cabral e Rodolfo Garcia Varquez, Os Sátiros. O texto aborda o encontro e o desencontro de pessoas desconhecidas da metrópole, que acabam por conviver a partir de seus dramas. Então, aqui se encerra, né, a parte teórica, né, sobre o teatro no Brasil, um pouco da história. E vamos para a nossa ficha, a parte, né, prazerosa também, né, uma questão do conhecimento, mas agora a parte de pôr em prática, né, a prática, eu vou estar em contato. Então, nós temos a ficha aí 29, jogos teatrais, autoavaliação. Então, o que apresenta para a gente a ficha? Vocês vão ter um contato com uma ficha, que é uma autoavaliação. Então, vão fazer uma atividade, depois vão avaliar como foi o processo o caminhar dessa tarefa aí. Atividade. Com o auxílio do professor, eu não vou estar, né? Você e seus colegas vão realizar os jogos teatrais, depois relatar na ficha como foi essa experiência. Veja os jogos. Então, nessa questão aí de estar em contato com o professor, não vou estar, e nem com os colegas. Então, vocês vão fazer com as pessoas que estiverem ao seu redor em casa. Se tiver primos, avó, pai, mãe, irmãos, né, vizinho, quem tiver para ajudar você, peça que eles participem com você, para que você depois possa estar avaliando. Então, uma ficha de avaliação, que você vai fazer uma autoavaliação, porque como você que fez, está presente, né, um dos integrantes desse jogo teatral, então você vai fazer uma autoavaliação. Então, vamos lá. Apenas um. Os participantes começam a andar pela sala. Ao comando do professor, no caso desse você, todos param onde estão. O professor toca, então, nas costas de um aluno. Então, você vai tocar nas costas de um membro lá, alguém que está próximo de você. E este começa a caminhar somente ele. Então, você vai tocar nele, como você vai dar um sinal para que todos conheçam como fosse a brincadeira de estátua, né? E depois aquele que você tocar, que vai poder estar andando. Depois de alguns segundos, este aluno toca nas costas de outro colega. Então, ó, os participantes, vamos voltar aqui. Os participantes começam a andar pela sala, vão estar andando, e ao seu comando, você vai estar no meu lugar como professor, né? Você vai parar onde eles estão, eles vão congelar. Você vai tocar, então, nas costas de um dos alunos, e este começa a caminhar somente ele, os outros continuam parados. Depois de alguns segundos,
Este aluno que foi tocado, ele toca nas costas de um outro colega, que começa também a caminhar. E o que tocou fica parado. Durante um tempo, apenas um aluno estará caminhando. Então, é assim, um está caminhando, toca em outra pessoa, ele para e aquele que foi tocado continua. Aí ele anda, toca em alguém, para e o outro continua. Sempre um, por isso que é apenas um. Durante um tempo, apenas um aluno estará caminhando. Tudo isso em silêncio. Depois que todos os alunos caminharem, a regra do jogo muda. Dessa vez, ao comando do professor, ao seu comando, né, você vai estar na frente aí, aquele que tocar o colega não para de caminhar. E assim, depois de um tempo, toda a turma estará em movimento. Então, primeiro ponto, primeira sessão do jogo é um, todos andando, você dá o sinal, todos param. Você, de um tempo, fica andando, toca em alguém, para, e esse que foi tocado por você vai estar andando, por alguns segundos ele toca em alguém, para, até todos, depois que todos forem tocados, andarem e ao mesmo tempo parar, muda a regra do jogo. Segunda sessão do jogo é tocar e todos andarem, todos vão estar andando. Agora, segunda parte, variações do mesmo tema. O objetivo desse jogo, ele já é outro jogo. O objetivo desse jogo é fazer a mesma fala ou cena com emoções diferentes. Inicialmente, a fala ou a cena deve ser dita ou feita de modo natural. Pode ser dita ou realizada, né? Pode ser feita. Depois, o professor propõe que a mesma fala ou cena seja feita com tristeza, com alegria, rindo muito, chorando, com sono. Exemplos de fala, né? Cada uma das pessoas vai falar alguma coisa, ou vai ser dita ou vai ser feita. Depois, vai ser dita e vai estar representando alguma coisa, expressando, né? Na fisionomia, com tristeza, para ensinar que está triste com aquela fala, com aquela mesma fala, vai mostrar tristeza, mostrar alegria, vai estar rindo muito, falando a mesma frase. Exemplos de fala. Estou com muita fome. Aí vai falar que estou com muita fome, com um jeito triste. Falo com muita fome de modo alegre, ou rindo muito, vou falar que estou com muita fome, ou chorando, com sono, vou falar que estou com muita fome. Machuquei meu dedo, e assim por diante. Ganhei um presente, que medo. Esses são exemplos, né? As pessoas vão criar frases lá na hora. Pode usar esses daqui, né? Ou vocês criem outros. Exemplos de cenas. Durante um ônibus, está dentro de um ônibus lotado. Então, as pessoas vão estar fazendo um movimento com o corpo como se estivesse dentro de um ônibus apertado, com muita gente bolada. Caindo de um penhasco, saltando de paraquedas, em um naufrágio. E o que mais a imaginação criar. Né? Cada um vai criar lá uma, você vai dar um comando, né? Vamos dizer assim, todo mundo agora vai estar no ônibus lotado, né? Então vamos fazer a cena que todo mundo estivesse no ônibus em pé, outro sentado, e todo o ônibus lotado. Depois saltando de paraquedas, e tudo isso. O que que a ficha vai pedir? Aqui você podem assistir, ó, tá um link aqui da entrevista com Augusto Boal, concedido ao canal Futura, de 1999. Vocês podem estar acessando no YouTube. E aqui a ficha, o que que a ficha traz para a gente? Ela traz duas colunas. A ficha 29, ela traz duas colunas para a gente. A primeira está assim, o título, durante a minha, por exemplo, participação nos jogos teatrais. Aí tem três carinhas tipo de emoji, né? A primeira vai estar sorrindo, a segunda vai estar tipo meio sério, né? A boquinha reta. E o outro vai estar triste. Então eles vão ser a avaliação. O que você fez tudo ok, deu tudo certo, vai estar a carinha, você marca um xizinho na carinha alegre. Ah, mais ou menos, não gostei, podia ter sido melhor. Vou marcar lá, a carinha tá séria. Não, foi horrível, não gostei. Aí você vai marcar o xizinho na carinha triste. Então, a primeira pergunta aí, primeiro item aí, trabalhei minha atenção. Você estava atento quando você fez essa apresentação, esse jogo? Desenvolvi minha concentração? Busquei e permiti o entrosamento com o grupo? O meu relacionamento em grupo foi positivo? Estimulei os meus sentidos? Estimulei minha imaginação? E assim por diante, né? Tem
Várias perguntas aí. Só você marcar o xizinho que você achar que foi legal, que deu certo. E se não foi também, ser verdadeiro, né? Não vou botar que tá tudo legal e às vezes não foi tão bom assim, né? Vou autoavaliar, você tem que ser, né? É fiel, né? A concentração, não vai se trair a si mesmo, né? E o próximo retângulo está assim, responda. Temos aí 5 perguntas. Primeira aí, como foi trabalhar em grupo? O que você sentiu quando você trabalhou em grupo? Como foi a sensação? O que você achou que estava fazer esse trabalho em grupo? Foi divertido? Ah, foi cansativo? Ah, teve muito... Ah, não foi muito legal? As pessoas não conseguiram fazer direito? Tive que parar várias vezes? Ou todo mundo conseguiu rapidinho fazer? O pessoal gostou, queria fazer mais tempo? Houve conflitos? Como você superou? Como você reagiu perante os conflitos? Aquela hora que a pessoa, um não entendeu, outro banando para lá, outro, em vez de, no momento que era para parar, botar a mão e parar, a pessoa continuou andando, na hora de andar, a pessoa parou. Como você reagiu perante as dificuldades? Como foram os processos de planejamento e realização dos jogos teatrais? O que você achou do resultado? Quando você planejou como seria ali, organizou, e o que você achou após o resultado, depois de ter feito isso, depois planejado e acontecido os jogos? O que você achou que funcionou bem e o que mudaria? O que você achou que o trabalho foi bem, mas o que você poderia, não, isso eu mudaria, não faria desse jeito. Com os seus aprendizados anteriores, como os seus aprendizados anteriores influenciaram na participação dos jogos teatrais? Eles contribuíram para a sua participação? Nível que você já conhece, né, de brincadeira, jogos, tudo esse jogo teatral te ajudou, contribuiu para a sua participação ali naquele momento. Então, vocês vão preencher, né, e vão estar tirando a foto e enviando para mim. No momento de vocês estarem sendo atores de teatro. Então, terminamos aqui o nosso tema 13 sobre o teatro no Brasil. E você, enquanto um cidadão brasileiro, vai ter lá a oportunidade de fazer um jogo teatral. Coloque aí, se possível, até vocês filmem, né? Tiram fotos para poder registrar esse momento, né? Vai estar se divertindo também. É legal, né? Ver as pessoas fazendo misura, fazendo careta, né? Como dizer, caras e bocas aí, né? E poder estar fazendo, expressando, né? Uma pessoa que está dizendo que está com muita fome, está bocejando, que está com sono, falando que está com muita fome, então vai estar com alegria, dizendo que está muito alegre e está com muita fome, né? É engraçado. Então, é a oportunidade que vocês terão aí de estar em contato com teatro, atores amadores, né? Em casa. Vou estar aguardando a postagem de vocês no meu e-mail.